Olá, coleguinha, tudo bem? Trago aqui, a seguinte expressão com raízes. Eita, expressão aqui bem gigante, né? Temos 3 raiz quadrada de 8 menos 2 raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 20. Isso tudo dividido por 3 raiz quadrada de 18 menos 2 raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 45. E aqui as alternativas. Então, primeiro de tudo, vamos simplificar cada raiz dessa aqui. Isso, como é que faz isso? Perceba, vamos começar aqui por a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. O 8 podemos escrever como 2 vezes 4. Então, fica aqui, raiz quadrada de 2 vezes 4. É ou não é? E aqui tira a raiz de cada fator. Dá para tirar a raiz quadrada de 4, que é exato. Raiz quadrada de 4, 2. Então, fica 2 e a raiz quadrada de 2 não dá exato, né? Então, repete, 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, no lugar do raiz quadrada de 8, podemos colocar 2 raiz quadrada de 2. Agora aqui, essa raiz quadrada de 12, para simplificar, podemos aqui, no lugar do 12, escrever 3 vezes 4, que é 12, né? Então, fica raiz quadrada de 3 vezes 4. Então, tirando a raiz quadrada aqui, de cada fator, temos que o 4 tem raiz quadrada exata, né? Então, raiz quadrada de 4, 2. Então, fica 2. Já o 3 não tem raiz quadrada exata. Então, repete, raiz quadrada de 3. Beleza, então, raiz quadrada de 12 é 2 raiz quadrada de 3. Belezinha? Agora aqui, raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20. O 20 podemos escrever como 4 vezes 5. Então, raiz quadrada de 4 vezes 5. Então, temos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, fica 2 raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz quadrada de 5. Aqui embaixo, temos raiz quadrada de 18. Perceba só. O 18 podemos escrever como 2 vezes 9, né? Então, fica raiz quadrada de 2 vezes 9. E aí, raiz quadrada de 9, 3. Então, fica 3 raiz quadrada de 2. Tá ok? Compreendido aí, Então, raiz quadrada de 18, podemos dizer que é 3 raiz quadrada de 2. Aqui, raiz quadrada de 27. Fica raiz quadrada. O 27 podemos escrever como 3 vezes 9. É ou não é? Então, fica raiz quadrada de 3 vezes 9. Tirando a raiz quadrada aqui, de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, fica 3. Repete aqui, essa raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz quadrada de 3. Beleza? Simplificando aqui. Agora, raiz quadrada de 45. Fica raiz quadrada. O 45 é o quê? 5 vezes 9. É ou não é? 5 vezes 9. Podemos extrair a raiz quadrada de 9 aqui, Então, raiz quadrada de 9, 3. E repete o raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 45, simplificando, fica 3 raiz quadrada de 5. Belezinha. Feito isso, podemos escrever essa expressão assim, Vamos escrever aqui, Fica 3 no lugar do raiz quadrada de 8, escreve o quê? 2 raiz quadrada de 2. Então, fica 3 vezes 2 raiz quadrada de 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 12, no lugar do raiz quadrada de 12, escreve o quê? 2 raiz quadrada de 3. Então, 2 vezes 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 20. Simplificando, ficou 2 raiz quadrada de 5. Então, mais 2 raiz quadrada de 5. E isso tudo sobre
Aqui embaixo, ó, temos 3 vezes raiz quadrada de 18. No lugar do raiz quadrada de 18, podemos escrever 3 raiz quadrada de 2. Então, 3 vezes 3 raiz quadrada de 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 27. O raiz quadrada de 27 podemos escrever como 3 raiz quadrada de 3. Então, fica 2 vezes 3 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 45. Ficou, simplificando, 3 raiz quadrada de 5. Beleza. Então, aqui, ó, fica 3 raiz quadrada de 5. Belezinha. Aí você percebe o seguinte, ó, que temos aqui fatores comuns. Aqui em cima, ó, temos aqui nesse termo o 2, ó, o fator 2. Aqui nesse termo também temos, ó, o fator 2. E aqui nesse termo também temos o fator 2. Então, o que podemos fazer com esse fator comum? Colocar em evidência, tá ok? Assim como aqui no denominador, aqui embaixo, também temos um fator comum. Perceba que temos, ó, o fator 3 aqui nesse termo, o fator 3 aqui nesse termo e o fator 3 aqui nesse termo. Então, esse fator comum podemos colocar em evidência, certo? Então, a expressão vai ficar dessa forma, ó, colocando 2 aqui em evidência. 2 que multiplica, o que sobra aqui? Ó? O 3 raiz quadrada de 2 menos o 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Beleza? Fecha aqui, ó, sobre aqui embaixo, colocando o 3 em evidência, fica aqui, ó, 3 que multiplica, o que sobra? O 3 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Beleza? E aí, ó, você percebe que aqui, ó, o que temos aqui entre parênteses é igual, certo? Então, podemos cortar, ó, esse com esse, tá ok? O que sobra? Isso, ó, o 2 terços. Beleza? Então, ó, o valor dessa expressão aqui, ó, simplificando, ficou 2 terços. Podemos marcar, ó, o item C. C de coração. É isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido aqui, ó. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.